Fala pessoal, beleza? Seja bem-vindo ao canal Apótoma e dando continuidade às nossas resoluções de questões voltadas para o concurso do Metrofal. Hoje eu trago um pouquinho de lógica e um pouquinho de diagrama lógico para que você possa praticar. Apesar do concurso ter sido suspenso, é nesse momento, é nessa hora que você precisa revisar todos os conteúdos e fazer o máximo de questões, várias questões possíveis. E é por isso que eu trago para vocês uma novidade. Se você clicar no link aqui da descrição, você vai ter acesso a um PDF com o nosso primeiro simulado de matemática e voltado para o concurso do Metrofal. Então, qual é a dica que eu te dou? Você vai tentar resolver essas 15 questões, mas você vai cronometrar no seu celular o tempo que você gasta para resolver todas as 15 questões, incluindo se você não conseguir resolver as questões. Nesse momento que você não conseguir resolver essas questões, você vai marcar as questões que você não conseguiu e você vai voltar nesse vídeo e colocar não consegui fazer tal questão, que aí no próximo sábado eu irei resolver essas questões que você não conseguiu. E aliás, todo sábado eu vou tentar disponibilizar para vocês um simulado novo aí para que você possa praticar todo final de semana para o concurso do Metrofal. Então, sem muita enrolação, vamos direto aqui para a nossa questão. Primeira questão envolvendo raciocínio lógico, que diz o seguinte: marque a alternativa que apresenta uma sentença aberta. Então, o que seria uma sentença aberta? Seria uma sentença declarativa, tem uma afirmação, mas a gente não consegue dizer se ela é verdadeira ou se ela é falsa. A diferença de uma sentença fechada, que nós chamamos de proposição, é o que a gente consegue então dizer se algo é verdadeiro ou falso. Por exemplo, o item A tem assim: se Maria for, vou botar aqui a frase dela, a proposição seria: se Maria for a Ponte de Ferro em Santa Fé, então Matilde não vai à Lagoa de Furnas em Chiadó. Então observe que nessa frase, nessa proposição, a gente consegue visualizar que tem aqui um sujeito, que é a Maria, e tem também Matilde. Se eu conhecer quem é essa Maria e eu conhecer também quem é essa Matilde, eu consigo julgar se essa proposição composta aqui seria verdadeira ou falsa. Portanto, isso aqui nós chamamos de sentença fechada ou simplesmente proposição. Então, nós estamos diante de proposição, que é basicamente o objeto do nosso raciocínio lógico. Então, não é o item A. O item que ele está querendo é um item que tem a sentença aberta. Isso aqui é uma sentença fechada. No item B tem: bambá de couve e lombo de Chico Mineiro são comidas típicas de Minas Gerais. De novo, eu tenho aqui uma informação concreta, uma afirmação, uma declaração, dizendo que essas comidas são típicas de Minas Gerais. Eu não sei se são realmente típicas de Minas Gerais. Porém, contudo, entretanto, se eu for lá no Google e pesquisar o nome desses pratos aqui, eu consigo verificar se isso que está escrito aqui é verdadeiro ou falso. Eu consigo dar um valor lógico de verdadeiro ou um valor lógico de falso. Se eu consigo verificar se é verdadeiro ou falso, isso aqui é uma proposição. De novo, nós estamos diante de uma sentença fechada ou simplesmente uma proposição. Então, não é o item que nós precisamos marcar aqui. No item C tem: ele quer te encontrar na antiga estação ferroviária, em Penha Longa. Olha lá, ele, você vai perguntar, ele quem? Na questão não está te fornecendo quem é ele, ó. Você vai colocar assim, ele, mas ele quem? Se eu não sei quem é o sujeito que vai encontrar a antiga estação, como é que eu posso julgar se isso aqui é verdadeiro ou falso? Porque dependendo de quem eu colocar, o nome que eu colocar aqui, a sentença pode ser verdadeira, mas também pode ser falsa. Então, como ele não está deixando claro, ou seja, está uma questão em aberto aqui, nós chamamos isso aqui de sentença aberta. É uma sentença aberta porque eu não conheço o rapaz ou o sujeito ou a coisa que vai encontrar aqui na antiga estação ferroviária. Por isso que a gente não pode julgar se isso é verdadeiro ou falso. Conclusão: esse item C é o item correto da nossa questão, porque se trata de uma sentença aberta. E já o item D, aqui tem, Joana fará panelada de campanha se e somente se não tiver leitão a pururuca na feira. Então ele botou aqui Joana. Se eu conhecer essa Joana, eu consigo julgar se essa frase aqui está sendo verdadeira ou falsa. Portanto, estamos diante de novo aqui de uma proposição. No caso, como tem esse conectivo se e somente se, uma proposição composta, assim como temos no item A aqui, se e o então. Nós temos duas proposições aqui, e aqui nós também temos duas proposições. O fato é que não é sentença aberta. A única sentença aberta é o item C de casa. Vamos aí para a nossa segunda questão.
Considere as seguintes frases. Ele foi o melhor jogador do mundo em 2005. De novo, gente, quem é esse ele que ele coloca aqui? Quem é? Eu não sei quem é. Se foi o Ronaldinho Gaúcho, se foi o Kaká. De quem é que ele está falando que foi o melhor jogador do mundo em 2005? Então, como ele não está dizendo quem é ele, eu não consigo afirmar se isso é verdadeiro ou falso. Estamos de novo aqui diante de uma sentença que nós chamamos sentença aberta. No item 2 tem assim, ó, x mais y sobre 5 é um número primo. Eu te pergunto, que número é o x e que número é o y? É a mesma pergunta que eu fiz, quem é ele? Agora eu estou perguntando quem são esses números. Porque dependendo do número que tu colocar no lugar do x e do y, eu posso afirmar um número inteiro ou não. Então eu não consigo dizer se é verdadeiro ou falso nesse exato momento, porque ele não está te fornecendo o valor de x e o valor de y. Portanto, nós estamos de novo aqui diante de uma sentença aberta. O item 3 tem João da Silva, agora sim está colocando o nome de alguém, eu posso pesquisar no Google, realmente verificar se isso é verdadeiro ou falso. João da Silva foi o secretário da Fazenda do Estado de São Paulo em 2000. De novo, eu particularmente não sei quem foi o secretário da Fazenda no Estado de São Paulo em 2000. Eu não sei, estou confessando isso para vocês. Porém, contudo, eu não preciso saber quem é, se isso aqui realmente é verdadeiro ou falso. Eu só preciso saber que isso pode ser julgado como verdadeiro ou falso, uma vez que eu tenho um nome aqui, eu tenho alguém que está praticando a nossa ação aqui, que é ser, no caso aqui, o secretário da Fazenda. Se eu for lá no Google, eu consigo perceber se isso aqui é verdadeiro ou falso, portanto, isso aqui é uma proposição ou simplesmente uma sentença fechada. Então, isso aqui é uma proposição. E vamos agora aqui para o comando da questão. É verdade que apenas... Aí no item A tem 1 e 2 são sentenças abertas. Verdade. O item A já é o item correto da nossa questão. No item B diz que o 3 é sentença aberta. Ó. Aqui o 1 e o 2 são sentenças abertas. Eu não sei se eu falei fechado, mas são sentenças abertas. De fato, são sentenças abertas aqui. O item B diz que o 3 é sentença aberta. Na verdade, é uma proposição, é uma sentença fechada. No item C também tem de novo o 3 aqui. E o problema do item D e do item E é que na questão fala assim, é verdade que apenas... Aí se você botar como item D como sendo o item verdadeiro, você estaria marcando da seguinte forma, apenas o item 1 é sentença aberta, aí estaria errado porque não é apenas o item 1, é o item 1 e o item 2. E a mesma coisa acontece para o item E aqui, quando você diz que apenas é o item 2 que está uma sentença aberta, você está ignorando o item 1. Então, o único item dessa questão aqui seria o item A, de aprovação aí no concurso do Metrofó. Vamos então para a questão de número 3. Marca a alternativa que apresenta a negação da seguinte proposição. Todo aluno que traz os livros para a aula é aprovado. Então, observe que aqui nessa questão ele está pedindo a negação. Ou seja, eu tenho que negar o que está sendo dito nessa proposição aqui. A questão toda é que você precisa saber identificar que esse todo aqui é o que nós chamamos de quantificador universal. Por que é universal? Porque eu estou generalizando, estou dizendo que qualquer um. Eu não estou dizendo que é um ou um grupo de aluno que traz livro e é aprovado. Estou dizendo que qualquer aluno, ou seja, todo aluno que trouxer o livro, ele vai ser aprovado. Então isso aqui é chamado de quantificador universal. E quando você quer negar uma proposição que tem um quantificador universal, você vai trocar o quantificador universal por um quantificador existencial. E o que seria existencial? Aí sim seria uma pequena parte. Você pode colocar, no caso aqui, algum... Então, ou seja, você vai trocar o todo, que seria um universal, por algum ou pelo menos um. Também você pode encontrar existe pelo menos um, então existe algum. Então, todos esses quantificadores que dão a ideia de parte do todo é chamado de quantificador existencial. Então, você vai trocar o quantificador universal por um quantificador existencial, que são essas palavras que eu coloquei aqui, e no finalzinho você ainda vai ter que negar. Então, aqui ele está dizendo que é aprovado, então você vai ter que colocar que não é aprovado. Então, se você quer negar essa frase aqui, essa proposição, você troca o quantificador universal pelo quantificador existencial e no final você nega a sua proposição. Então, vamos aqui para os itens. Aqui no item A, ele está querendo negar essa proposição trocando o todo pelo todo. Então, não faz sentido, eu não posso trocar um quantificador universal por outro quantificador universal para negar.
Então não pode ser o item A porque ele colocou já aqui todo. Ó. No item B a mesma coisa, ele trocou o quantificador todo pelo todo, ele repetiu na verdade que o quantificador todo, portanto eu não estou negando, porque para me negar eu tenho que trocar o quantificador universal e colocar um quantificador existencial. Olha o item C como ficou bacana, algum. Algum é um quantificador existencial. Então eu troquei o todo, não tem mais a palavra todo aqui no item C, e agora tem algum. Então algum aluno que traz os livros para a aula, aí ele botou aqui, ó, negou, não é aprovado. Aqui dizer que ele era aprovado, aqui agora eu vou negar, não é aprovado. Perfeito, o item C de casa é o item correto dessa questão 3. E no item D ele botou aqui um quantificador de novo universal, qualquer. Ou seja, estou generalizando, estou dizendo que qualquer um, ou seja, todo, é a mesma ideia. Então a mesma ideia que tem de qualquer é a mesma ideia de todo, e eu não posso negar o todo com qualquer, então. Então o único item correto dessa questão é o item C. Vamos aí para a nossa questão de número 4. A correta negação da proposição. Vamos de novo fazer uma negação. E aqui temos de novo uma proposição começando com um quantificador universal, ó, todos. Então eu vou ter que negar todos os cargos deste concurso são para analista judiciário. Então para me negar o todos, eu vou trocar agora por um quantificador existencial. Então eu vou ter que ter algum, pelo menos um, existe algum. Então vamos aqui analisar os itens. Aqui no item A tem alguns, beleza, alguns cargos deste concurso são de analista. Ele esqueceu aqui de quê? De negar, eu preciso negar a última frase, que é a última parte. Então aqui estaria certo se tivesse alguns cargos deste concurso não são de analista judiciário. Aí eu estaria negando. Como ele não colocou o não, esse item não é o item verdadeiro aqui. Não é a negação dessa proposição aqui de cima. No item B, existem cargos deste concurso que não são de analista judiciário. Perfeito, item B de bola aqui. Porque aqui existem cargos deste concurso que não são analista judiciário. Então ele colocou um quantificador existencial aqui e negou a parte final. No item C tem, existem cargos deste concurso que são de analista judiciário. De novo ele esqueceu de quê? De acrescentar um não. Ele até colocou aqui um quantificador existencial, fez bem direitinho, porém no final ele não colocou a negação da proposição. Então não pode ser o item C de casa. E o item D tem nenhum. Ora, o nenhum é um quantificador universal. Então ele está trocando quantificador universal por outro quantificador universal. Por que o nenhum é universal? Porque ele está generalizando também. Então se aqui tem todos, ele está colocando nenhum. Então eu não posso generalizar para negar aquele quantificador todos. Por isso já deixa o item D aqui um item incorreto. E o item E, ele viajou na maionese, botou os cargos deste concurso são ou de analista ou de judiciário, aqui não está negando nada, porque cadê o quantificador existencial? Não está dentro da estrutura da negação desse tipo de proposição. Então o único item correto aqui é o nosso item B de bola. Vamos aí para a nossa quinta questão. A negação da sentença aberta é. Então por que isso aqui é uma sentença aberta? Vamos primeiro entender isso. Então aqui nós estamos diante da nossa sentença que tem assim: algum empregado está em situação irregular. Por que ela é aberta? Porque ele não está dizendo quem é que está em situação irregular. Qual é o empregado que está em situação irregular? Isso está dizendo que algum empregado. Então aqui é o que nós chamamos de sentença aberta. Como é que a gente faz para negar então essa proposição? Observe que nós temos aqui a palavra algum, que é o nosso quantificador existencial. Porque aqui é uma parte só. Eu não estou generalizando, estou dizendo que existe algum ali. Então, algum empregado está em situação irregular. Como é que a gente faz para negar isso? A gente vai trocar o quantificador existencial pelo um quantificador universal. Então, qual seria o quantificador universal? São aqueles que a gente viu nas questões 3 e 4, que seria todos, ou qualquer um, ou nenhum, ou qualquer. Então, observe que nas opções eu tenho todos, aqui pode ser que seja um item correto, tenho nenhum, pode ser que seja um item correto. Agora, quando ele fala nem todos não é um quantificador universal, porque para ser quantificador universal, eu tenho que, na verdade, dizer que todos são alguma coisa ou que nenhum são alguma coisa, ou que, no caso, nenhum é alguma coisa. Então, observe que o nem todos não é um quantificador universal. Então, o item C já não podia ser, uma vez que ele pede aqui a negação, certo? No item D, está negando o algum com algum. Eu não posso negar
uma proposição que começa com algum com outro quantificador que começa com algum. Então não pode ser o item D de dado. E temos aqui o item E botando existe pelo menos um. Outro quantificador que nós chamamos de existencial. Então não posso negar uma proposição que tem quantificador existencial por outro quantificador que é também existencial. Então esses três últimos itens a gente pode já eliminar porque ele não está seguindo a estrutura, que é trocar por um quantificador universal. Então vamos lá, no item A tem todos os empregados estão em situação irregular. Então ele trocou o quantificador existencial por um quantificador universal, até aqui tudo bem, porém ele esqueceu de negar. Então no caso seria assim, todos os empregados não estão, aqui faltou um não, faltou ele negar a nossa proposição. Então não pode ser o nosso item A, consequentemente vai ser o nosso item B, que diz assim, nenhum empregado está em situação irregular. Observe, ó, todos os empregados não estão em situação irregular. É o mesmo que eu falar que nenhum empregado está em situação irregular. Então, o item correto só por eliminação seria o item B de bola aqui, mas a ideia é justamente essa aqui. Se todos os empregados não estão em situação irregular, é porque nenhum empregado está em situação irregular. Então, o item B é o gabarito da nossa questão 5. Vamos agora para os conjuntos lógicos aqui, os diagramas de conjuntos lógicos. Questão de número 6 diz, numa entrevista com 240 pessoas sobre a preferência entre duas sobremesas, o resultado foi o seguinte. Então aqui nós temos um total de 240 pessoas, aí 124 pessoas delas disseram que gostavam de sorvete. Então 124 gostam de sorvete, 116 gostam de chocolate e 23 gostam de ambos os sabores. Então, se ele gosta dos ambos os sabores, então esse aqui é o que nós chamamos de interseção dos conjuntos. Se cada entrevistado opinou uma única vez, então é correto afirmar que, então segue aqui as nossas opções. Como é uma questão que envolve diagramas, então a gente vai desenhar o diagrama aqui, vou desenhar o primeiro. Então esse aqui vai ser representado o meu chocolate ou o meu sorvete, tanto faz. E aqui meu outro diagrama de azul vai ser o que nós chamamos de sorvete ou chocolate. Vou botar assim. O primeiro vai ser o sorvete, então esse aqui vai ser o sorvete, vai ser o S. E o segundo em azul aqui vai ser então o nosso chocolate, que é o C. Então, quando a gente começa a resolver questões que tem diagramas, a gente começa pela interseção, que seria o ambos. Ou seja, quem é que gosta de sorvete e de chocolate ao mesmo tempo? No caso aqui da questão, ele diz que são 23 pessoas que gostam tanto de chocolate como de sorvete. Então, vou colocar o 23 aqui dentro. Aí ele diz aqui, 124 gostam de sorvete. Sorvetes são esses daqui, tudinho, ó. Sorvete é esse aqui todinho. Só que eu já coloquei 23. Então, como ele disse que tem 124, então pego 124 menos 23, isso dá igual a 101. Então, 101 pessoas gostam apenas do sorvete aqui, ó. Essa parte que eu estou pintando de vermelho. Então, apenas 101 pessoas gostam de sorvete. Agora, quantas pessoas gostam apenas do chocolate? Bom, na questão ele disse que 116 gostam de chocolate. Eu já tenho 23 aqui no chocolate. Então, eu tenho que tirar dos 116, eu tenho que tirar os 23. Só que 6 menos 3 dá 3 e 11 menos 2 aqui vai dar 9. Então, esse aqui vai dar 93. Então, quantas pessoas gostam apenas do chocolate? 93 pessoas gostam apenas do chocolate. Agora, se eu quiser saber quantas pessoas não gostam nenhum dos dois sabores aqui, como eu sei que o total aqui, o total de pessoas que foram perguntadas é 240, eu pegaria 240 menos a soma desses três números aqui, que são as pessoas que gostam de um dos sabores. Então, vou fazer primeiro o quê? Vou somar logo 101 com 93 com 23. Então, vou pegar o 101, somar com 93 e com 23 para saber quantas pessoas gostam de pelo menos um dos sabores. Então, fica assim, 3 mais 3, 6 mais 1, 7. 2 mais 9, 11, sobe 1. E 1 mais 1, 2. Então, temos 217 pessoas que gostam pelo menos um dos dois coisas aqui, seja sorvete ou de chocolate. Então, se eu quiser saber quantas pessoas não gostam nenhum dos dois, eu pegaria 240 menos 217. Isso vai dar exatamente 23. Então, 23 pessoas não gostam nem de sorvete nem de chocolate. Então, vamos agora analisar as opções. Diz assim, 227 pessoas gostam de pelo menos um dos sorvetes. A gente viu que são
217 e não 227. O item A é um item falso. 15 pessoas não gostam de qualquer um dos sabores. A gente acabou de calcular aqui que são 23 pessoas que não gostam de nenhum dos sabores. Não é 15. Portanto, o item B também é um item falso. O item C tem 93 pessoas gostam somente de chocolate. 93 pessoas gostam somente de chocolate. Perfeito. O item C é um item correto. E o item D diz 103 pessoas gostam somente de pudim. Oxe, mas nem tem pudim aqui na questão. Então é um item que simplesmente não faz sentido com o enunciado da questão aqui, né? Ele deu de graça aqui. Então o item D não é um item nem coerente com a questão e nem um número aqui. Mesmo que ele estivesse falando de chocolate, não seria 103. Seriam 101 pessoas que gostam apenas de sorvete aqui, mas ele botou pudim aqui. Então vamos aí para a nossa questão de número 7, porque a questão de número 6 temos como gabarito o item C de casa. Considere os conjuntos A e B tais que A união B possui 87 elementos, A interseção B possui 23 elementos, A menos B possui 30 elementos. Assinale a alternativa que apresenta a quantidade de elementos do conjunto B menos o A. Então, o que é que ele está querendo na questão? O B menos o A. Quanto é que vale isso aqui? Isso aqui eu vou chamar de X aqui. Vocês vão entender porque eu estou chamando de X, que eu já estou prevendo o que é que eu vou fazer. Então, como ele está te dando aqui algumas informações, ele disse assim, que se você pegar o conjunto A, união o conjunto B, vão ter 87 elementos. Já se você pegar o conjunto A, interseção ao conjunto B, ele te falou que dá 23 elementos aqui dentro da interseção. Ele falou também que o que tem A e não tem no B, ou seja, A menos B, tem 30 elementos. Então, para poder facilitar aqui, ao invés de ficar olhando para essa linguagem que nós temos aqui, eu vou olhar para os diagramas, porque o diagrama me ajuda a entender o que está acontecendo com esses conjuntos. Então, eu tenho aqui o conjunto A e tenho também o conjunto B. Então, aqui eu vou colocar conjunto A e o conjunto B. E eu sempre falo que quando a gente vai começar a preencher o diagrama, começa pela interseção. Qual é o problema dessa questão aqui para muitos? É que as pessoas ainda não estão habituadas com esses símbolos aqui, que a UES gosta muito de trabalhar com essa parte simbólica. Então você tem que estar muito afiado com os símbolos. Esse símbolo do U de cabeça para baixo é a interseção, que é o que tem aqui no A e no B ao mesmo tempo, que seria justamente isso que eu quero preencher, que eu quero começar preenchendo, que aqui no caso é 23. Então eu vou colocar aqui no meio, entre o A e o B, 23. Depois que eu preencher o 23, a gente vai para outra parte que a gente precisa compreender, que é essa daqui, ó, A menos B. O A menos B é o que é que tem no conjunto A e não está no conjunto B. Ou seja, o que é que tem somente no conjunto A. Representando aqui no nosso diagrama, seria só essa parte que eu estou pintando aqui, ó. O que é que tem apenas nesse A que não está no B? Ele está dizendo que são 30. Então aqui vai ser 30. Então tem 30 elementos que só está no conjunto A, que não está no conjunto B. Beleza, depois que você colocou essa informação, você quer ir atrás do valor que está apenas no B. E observe que eu estou colocando a X aqui, por quê? Porque eu quero saber quem é B menos o A, não é isso? O que é que tem no B que não está no A? Ou seja, o que é que tem somente no B? Eu estou chamando de X, por isso que eu chamei de X aqui no início. Então, como é que a gente faz para descobrir o valor de X? Agora a gente vai usar a terceira informação, que é a união aqui. A união é esse mais esse mais esse. Então, eu vou somar esses três elementos aqui e vai dar 87, que ele diz na questão que é a união. Então, vai ficar assim, 30 mais 23 mais o valor de x. Então, eu somei 30 mais 23 mais x. Isso vai dar o valor da união, que é 87. 30 mais 23 dá 53 mais x, isso é igual a 87. Bom, se eu tenho 53 somando aqui, passo para o outro lado, subtraindo. Opa, apaguei aqui sem querer. Então, vai ficar x igual a 87 menos 53. Portanto, o valor de x aqui vai ser igual a 3 para chegar em 7 dá 4, 5 para chegar em 8 dá 3. Então, daria 34 elementos que estão apenas no B, ou seja, B menos o A seria exatamente esse 34, que é o nosso item D de dado aqui na nossa última questão dessa parte.
Bom, pessoal, eu espero muito que você tenha curtido esse vídeo. Se você gostou, então clica aqui embaixo em gostei, se inscreve no nosso canal e não deixe de me seguir lá no meu Instagram, que é @apótomomatemática. A gente se vê na próxima, então. Valeu!